Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga. Seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. E eu também quero lembrar você, se você ainda não conferiu, vai lá dar uma conferida no meu canal de minicontos. Sempre coloco algum miniconto novo. Não tem uma periodicidade assim fixa, né? Mas eu estou sempre colocando lá um miniconto novo. Coisas do Mundo, este é o título do livro de Éric Nepomuceno, lançado pela Patois em 2021. Este livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1994 pela editora Companhia das Letras. E foi naquela época, na época do lançamento, que eu li este livro. E eu confesso que foi muito bom poder reler todos os contos nesta edição, nesta bela edição da editora Patois. Éric Nepomuceno é autor de vários livros de contos, entre eles A Palavra Nunca, 40 dólares e outras histórias, Quarta-feira. E também é autor de inúmeros livros de não ficção, entre eles O Massacre, A Memória de Todos Nós, Cuba, Anotações sobre uma Revolução, né? Entre vários outros. Seus contos, os contos de Éric, foram traduzidos assim, para o holandês, também para o francês, para o húngaro, inglês e também castelhano. O Éric traduziu livros de alguns dos mais importantes autores hispano-americanos contemporâneos, como Julio Cortázar, Juan Rulfo, Eduardo Galeano e também Gabriel Garcia Marques. Em 3 ocasiões, Éric Nepomuceno ganhou o Prêmio Jabuti para as traduções que ele fez. Como autor, ele foi finalista 4 vezes. Entre 1973 e 83, Éric Nepomuceno foi correspondente estrangeiro na Argentina, na Espanha, no México e também na América Central. Entre 1965 e 86, ele atuou no jornalismo cotidiano. Atualmente, é colaborador do jornal argentino Página 12 e colunista do jornal mexicano La Jornada. Ele tinha também um programa na Band News que se chamava Coisas do Mundo. Coisas do Mundo é um clássico de nossa literatura. E nessa obra nós podemos perceber claramente a influência de outros escritores hispano-americanos, não apenas no estilo, mas também nos temas. E por falar em tema, algum leitor pode até torcer o nariz com os temas que são tratados nesse livro. E também com os personagens, quase sempre homens de meia idade, trabalhadores, tá certo, mas burgueses com bons empregos, um padrão de vida elevado. Mas é uma grande bobagem esse torcer de nariz. É importante lembrar que a literatura, de uma maneira geral, não é só engajamento. Literatura não é só posicionamento, não é só pauta identitária. É muito importante, óbvio, se engajar, se posicionar, tratar de temas, de pautas identitárias. Mas literatura não é só isso. Só isso não garante uma grande literatura. Literatura é também estética, é construção de personagens, é estudo, é linguagem, é arte. Nós não podemos esquecer que literatura é arte. Uma boa prova dessa compreensão mais ampla do que é a literatura é a edição da própria Patois. A Patois é uma editora que historicamente privilegia a diversidade, tanto de autores quanto de temas. Eu tenho em mãos, portanto, um livro tradicional, em vários sentidos, mas sobretudo no sentido temático e estrutural. Isso é ruim?
Não, não é ruim de maneira nenhuma. É uma obra genial, mas genial mesmo. Cada conto é uma aula de como se escreve um conto. Éric Nepomuceno é um de nossos grandes contistas em atividade, um dos maiores. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é um dos maiores contistas brasileiros. Isso de todos os tempos, tá? É um grande contista. Essa reedição pela Patois é importantíssima, porque ela resgata esse grande escritor, que agora também pode ser conhecido por esse público que privilegia e que frequenta obras publicadas por editoras independentes, né? Esse público que se interessa pelas obras publicadas por editoras independentes. Eu não vou tratar aqui detalhadamente de nenhum conto, até porque eu vou ler inteiro o primeiro conto desse livro. Mas eu posso dizer que os lugares e os tempos tratados nas narrativas são indefinidos. Os personagens, de certa maneira, estão sempre em transição, seja uma transição de um lugar para o outro, seja uma transição que está prestes a acontecer nas vidas desses personagens. Algo está sempre suspenso, prestes a acontecer. E os processos são todos doloridos. Há somente o essencial, sem muitos detalhes dos personagens, detalhes sobre o porquê estão fazendo o que estão fazendo. São recortes. E os narradores pressupõem que o leitor tem, digamos assim, um conhecimento prévio sobre os personagens. E se o leitor não tem importância nenhuma, isso não importa. Esse conhecimento que é necessário pode ser apreendido nas entrelinhas de cada uma das narrativas. São recortes de relacionamentos, são impulsos que os personagens vivem de certa maneira, são questionamentos sobre as coisas do mundo, as pequenas coisas e as grandes coisas, sobre coisas aparentemente banais, cotidianas, mas que na realidade não são. Os personagens podem mergulhar em si próprios, eles têm as condições para esse mergulho em si mesmos. Há sempre uma crise de meia-idade em contraste com uma certa inveja da juventude. Há sempre uma lembrança de um outro tempo em que tudo aparentemente era mais simples, era mais objetivo, era mais fácil. Há em todos os contos uma solidão muito profunda que permeia as histórias dos personagens. Há um sentimento profundo de empatia, de comiseração com o outro e com os próprios personagens. Estão todos perdidos, tentando encontrar um caminho que talvez seja mais leve para que possam prosseguir até o fim. Os contos são narrados em primeira pessoa, mas há também os narradores que são onipresentes, narradores que acompanham os personagens, eles não participam da história, eles acompanham os personagens sem julgamentos, apenas escolhendo alguns recortes de momentos, para que você, leitor, forme um quadro do que se passa. E ainda assim, esse quadro nunca é completo. Há sempre e muitas lacunas que você deve preencher com a sua própria história. Essa é a grande literatura, a literatura que envolve o leitor, a que convida o leitor a participar do livro, a que faz com que o leitor enxergue profundamente os personagens e a história. Nunca sabemos quais situações
foram responsáveis por essas separações, por esses desencontros, e isso, na verdade, não importa nada. Importa nós acompanharmos as consequências dessas separações e desses desencontros. Eu recomendo muito que você corra atrás deste livro e leia logo Éric Nepomuceno, leia logo a obra toda de Éric Nepomuceno, leia todos os contos, todos os livros desse grande escritor brasileiro. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, peço que você se inscreva no canal e, se puder, compartilhe esse vídeo. Apoie as editoras e os autores brasileiros. Valorize as editoras independentes. Uma forma bem legal de você valorizar o que é produzido aqui no Brasil, valorizar os nossos escritores, é comprar os livros dessas editoras, divulgar os livros, divulgar o trabalho dessas editoras. Muito obrigado. Meu pé direito. Entre o primeiro e o terceiro andar, contei 54 batidas do meu pé direito no chão do elevador. Hoje, 4 anos depois, posso bater 68 vezes o mesmo pé enquanto percorro o mesmo número de andares, desde, é claro, que seja em um elevador normal. Deve-se dar a primeira batida no momento em que a porta do elevador é fechada e a última quando ela se abre. Apoia-se o calcanhar e o pé deve necessariamente permanecer no mesmo ponto. Era a primeira vez que nos falávamos por telefone depois de 1 ano, e era a primeira vez que iríamos nos encontrar depois de 1 ano. Subi aqueles 3 andares e foram 54 batidas de meu pé direito. Eu estava evoluindo rapidamente. Quando apertei o pequeno botão da campainha do apartamento, senti calor por dentro. E a agonia e o medo desapareceram quando vi você do outro lado da porta, queimada pelo sol da travessia. Sua blusa era provavelmente branca, um colar de ouro com uma presa de javali no pescoço. E não falamos muito no começo. Lembro de você com seus olhos grandes passando a mão em meu rosto e dizendo que eu tinha emagrecido. E isso foi uma pequena vingança. Na verdade, eu tinha engordado 3 quilos. Depois você deitou a cabeça em minhas pernas no sofá e ficamos outra vez em silêncio. Eu queria largar a amargura e as coisas que tinha perdido, mas que ficaram presas à minha memória. Depois saímos e caminhamos um tempão até encontrarmos um bar todo branco, que nos pareceu um bom lugar. Sentamos e começamos a conversar e a dizer que tudo seria nosso outra vez, que igual não, seria melhor. As melhores coisas as que faríamos, e começamos a falar nessas coisas e desistir das pequenas e amargas derrotas dos últimos tempos. Na verdade, era como se eu me sentisse outra vez cheio de forças e sabedoria. Queria meu lugar e minhas coisas de volta, embora não soubesse direito qual seria esse lugar e muito menos quais as coisas. Só que nada mais seria igual. Apesar do tanto que repetimos isso um para o outro, dizíamos que as coisas seriam melhores, porque não podíamos deixar de acreditar nisso. Era a nossa única saída. E quando acabou, quando vimos que não seriam nem melhores nem iguais, seriam simplesmente nada, quando vimos isso, não soubemos como voltar a contar histórias e a descobrir magias inesperadas. Aquele foi um dia 10 de dezembro e foi há 4 anos. Num elevador normal hoje, bato o pé direito 68 vezes em média entre o primeiro e o terceiro andar. É claro que não pode haver ninguém mais no elevador para que eu possa me compenetrar no ritmo e principalmente na respiração, porque essas são 2 coisas fundamentais. Desenvolvi várias técnicas paralelas para as distâncias mais longas, mas por enquanto sei que meu melhor desempenho se dá sempre nas distâncias inferiores, entre o primeiro e o 5º andar.
Sei também que com o tempo acabarei me dedicando às distâncias maiores que permitem menos brilhos no número de batidas no pé direito, mas exibições primorosas de táticas, regularidade e resistência. O problema que venho enfrentando nas tentativas de longa distância, embora, é claro, sem nenhuma responsabilidade, uma vez que minha especialidade continua sendo as distâncias de até 5 andares, é que os prédios mais altos são mais modernos e os elevadores chegam a atingir velocidades alucinantes. Dia desses fiz um teste num hotel e me surpreendi. Tanto na subida quanto na descida, não consegui manter numa distância de 18 andares uma média superior a 6 batidas por andar. Tentei a minha especialidade e entre o primeiro e o terceiro andar não consegui nada além de 42 batidas. Terei de estudar melhor a questão do equipamento para estabelecer metas. Seja como for, é preciso reconhecer que estou numa excelente forma e em plena evolução. O incidente com o elevador do hotel não quer dizer nada. Pensando bem, talvez eu não tenha me concentrado de maneira apropriada na respiração e no ritmo, que, como disse, são aspectos fundamentais. Claro que não havia ninguém mais no elevador. Claro que as coisas não foram exatamente iguais ao que dissemos naquela tarde, mas era preciso ter dito tudo aquilo, era preciso que nos repetíssemos muitas vezes as mesmas palavras, que repartíssemos forças e mentiras por um tempinho a mais. Eu sei disso.